Conclusões óbvias, né? Se n é divisível por k, então n é múltiplo de k. Isso é muito óbvio. Mas é claro que por conta do jogo de palavras é o que muita gente tem encontrado dificuldade para compreender. Né? Confunde o que é múltiplo, o que é divisor. E às vezes não consegue associar uma coisa com a outra. Né? Então, por exemplo, só para mostrar aqui, o 8 ele pode ser escrito como 4 vezes 2. Ou seja, eu estou dizendo que o 4 ele é divisor do 8. O que significa o 4 ser divisor do 8? Significa que o 8 é divisível por 4, o 8 é múltiplo de 4, né? Ele é exatamente isso, ele é divisível por 4, ele é múltiplo do 4, o 4 é divisor do 8, compreende? Então, o que eu falo sobre o número 4 também acontece para o número 2. Né? O 8 ele é divisível por 2, ele é múltiplo do 2, o 2 é divisor do 8, o 2 divide o 8. São formas de você falar. O que eu quero que você entenda é que são formas de você falar a mesma informação. O 8 é múltiplo do 2, o 8 é múltiplo do 4. O que você conclui é exatamente a mesma coisa, independente da forma como você está falando aqui. Beleza? Se n é múltiplo de k, então k é divisor de n. Ok? Se n é um múltiplo de k, k é divisor de n. É a volta do que está aqui em cima. Se n é múltiplo de k, então existe um número natural c, tal que esse n pode ser escrito como um produto dos dois, né? K vezes C. Ou seja, n é múltiplo de k e é múltiplo de C. Esse n aqui, se você acha esses dois números naturais, tal que o produto deles é n, significa que o n é múltiplo tanto do k quanto do C. Como eu mostrei agora há pouco com o 8, que eu escrevi como 4 vezes 2. Se n é divisível por k, então existe um número natural C, tal que n é k vezes C, ou seja, k divide n e C divide n. Ou seja, tanto k quanto C são divisores de n. Ok? Aqui da mesma forma, agora eu falei agora há pouco que o n ele é múltiplo do k e múltiplo do C. Mas eu posso dizer que o k, esse elemento k, ele é divisor do n, assim como o C também é divisor de n. Ok? Para constar, o zero não pode ser divisor de nenhum número natural, nem dele mesmo. De forma análoga, o número 1 não pode ser múltiplo de nenhum número natural, a não ser ele próprio. Né? O 1 não pode ser múltiplo de nenhum número natural, a não ser ele mesmo. Você não vai ter o número 10, o 1 ele é divisor do 10, mas ele não é múltiplo de 10. E da mesma forma, se você pegar o número 0, o 1 não pode ser múltiplo de 0. Tá? Você não encontra ninguém que multiplicado por 0 dê 1. Né? Isso não existe. O número 1 é divisor de 0 e o número 0 é múltiplo de 1. Então, os dois ficam aqui brincando, né? E esse 1 ele é o único divisor dele mesmo. O 0 não pode ser divisor do 1. Da mesma forma, o 1 não pode ser múltiplo do 0. Agora, o 0 pode ser múltiplo de 1 e o 1 pode ser divisor do 0. O jogo de palavras aqui tem hora que meio que confunde, né? Então, novamente falando, o 1 ele pode ser divisor de 0. Você pode escrever isso aqui, 0 dividido para 1, mas você não pode escrever isso aqui. Ou seja, o 1 pode ser divisor do 0, mas o 0 não pode ser divisor do 1. Da mesma forma, se você estiver aqui falando sobre múltiplo, o 0 ele é múltiplo do 1. Mas o 1 não pode ser múltiplo do 0. Até porque o 0 só tem um múltiplo, né? Que é ele mesmo. Já o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. É umas coincidências aqui também, né? O número 0 é o único número natural que possui infinitos divisores. Né? Então, novamente falando, o número 1 ele possui uma quantidade infinita de múltiplos, mas só possui um divisor, que é ele próprio. Já o 0, ele possui apenas um único múltiplo, que é ele mesmo.
mas possui uma quantidade infinita de divisores. Você vai sempre ter uma divisão zero sobre alguma coisa. Essa alguma coisa aqui pode ser qualquer coisa diferente de zero. Tá? 1, 2, 3, 4, qualquer uma delas funciona. Então o zero ele tem sim uma quantidade infinita de divisores, mas, porém, todavia, entretanto, ele só tem um múltiplo, ele mesmo. Vamos usar para alguns exemplos aqui. O conjunto dos múltiplos do 3 tem essa sequência. O conjunto dos múltiplos do número 5, você tem essa sequência. O conjunto dos múltiplos do número 4, o conjunto dos múltiplos do número 6. Então aqui a gente já começa, né, a olhar algumas coisas aqui, o que pode ser comum. Né? Observe aqui, ó, número 4. Ó. Aqui você tem o número 12. Para o 6 você tem também o número 12. Para o 3 você tem aqui o número 12. Então olha só, o 12 ele é múltiplo comum do 3, do 4, do 6. Do 5 não é, mas desses outros 3 ele é múltiplo comum. Ou seja, o 12 é múltiplo do 4, é múltiplo do 6, é múltiplo do 3. Ok? Ele é múltiplo desses números aqui e tem outros também. Né? O 2 também, ele é múltiplo do 2 também. Mas você pode dizer também que o 3 divide o 12, o 4 divide o 12, o 6 divide o 12. São as formas de como você fala isso. Tá? Vamos lá. O conjunto dos múltiplos comuns aqui, ó, do 3 e do 4. Agora está falando de conjunto dos múltiplos que são comuns aqui. O que é comum ao 3 e o 4? Você vai encontrar o 12, 24 e segue. Né? Tem a sequência ali. Os múltiplos de 5 e 6, ó, que são comuns, 0, todos eles vão começar com 0, porque o 0 é sempre comum a todos, né? Então você tem 0, 30, 60 e assim por diante, né? Agora, o conjunto dos divisores de 0, você tem aqui, ó, a quantidade infinita, né? Com exceção do 0, 0 não pode ser divisor dele mesmo, eu acabei de falar sobre isso. Mas o conjunto dos divisores de 20, ó, começa com 1, que é o divisor comum para todos os números naturais, incluindo o 0. E aí você tem, ó, 2, 4, 5. Observe, quem é a metade do 5? Aliás, a metade do 20 é 10. Então você observa que entre 10 e 20 não tem nenhum divisor. O maior deles é o próprio 10. Né? E o próximo é o próprio número 20. O divisor de 1 é somente ele mesmo, eu acabei de falar sobre isso, e você tem aqui o conjunto dos divisores do número 27. São esses 4 números aí. E novamente falando, né? A metade de 27 está ali entre 13, 13,5, né? Então, todos os números que são divisores do 27 precisam estar abaixo de 13,5. Você observa que não tem ninguém acima de 13,5. Ninguém. O maior que chegou aqui é o número 9. Observação aqui. 25 ele pode ser escrito como 4 vezes 6 mais 1. Né? O 25, se você dividir ele para 4, dá ali 6,25. Valor bacana, né? O valor exato. E aí você tem que o resto é 0. Então normalmente entra aquilo que eu falei, né? O quociente tem que ser um número natural e o resto tem que ser 0. As duas coisas têm que acontecer para que você possa dizer, né? Para você dizer que 25 é divisível por 4, teria que ter aqui um quociente natural e o resto 0. As duas coisas ao mesmo tempo. Uma divisão não é exata quando o resultado da divisão é inteiro ou quando o resto é 0. Tá? Não tem esse ou aqui. Tem que ser e. Ok? Quando você encontra o resultado da divisão é exatamente o quociente. Esse quociente aqui. Ok? E o resto tem que ser 0. As duas coisas ao mesmo tempo. Uma só não vale. Ok? Tá ali a informação.